Deus, Pai Deus poderoso, amado Deus, aqui está teu servo, meu Deus. Usa ele, Senhor, como o Senhor tem sempre usado. Senhor, fala com ele, Senhor, para que transmite, Senhor, meu Deus, ó Pai, aquilo, Senhor, que o nosso coração necessita, Senhor, que é a tua palavra. Senhor, aquele que entrou aqui enfermo, Senhor, que venha sair hoje curado. Aquele que entrou aqui triste, que venha sair daqui alegre. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, conduza, Senhor, este culto, conduza essa palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e rendemos aos teus pés, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, convido-os para lermos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. 1 de Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 10. Textos, irmãos, acompanhem por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém. Podeis tomar vosso assento. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite e poder cultuar o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Estamos já na terceira semana, no terceiro elo, né, da campanha, cujo tema é Anunciando Jesus, o Deus de toda graça. E nesta noite seremos sucinto, mas queremos falar aquilo que é o terceiro elo, né, da campanha, cujo tema é Anunciando Jesus, o Deus de toda graça. E nesta noite seremos sucinto, mas queremos falar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Estávamos com uma prior, conhece o coração, o sentimento de cada um aqui nesta noite, e eu vou arriscar dizer como ouvi de um pastor um dia: o sentimento de cada um aqui nesta noite. E eu vou arriscar dizer como ouvi de um pastor um dia: os que não vieram hoje, não é que eles não vieram, ele dizia assim, é porque eles não foram enviados, né? Então os que vieram é porque foram de certa forma enviados. O texto que lemos nesta carta, nesta primeira carta de Pedro, um texto, está inclusive na tela, né? Um texto muito rico, que fala profundamente conosco, principalmente nos dias em que estamos atravessando. Mas antes de adentrarmos na palavra, quero que aqui, enquanto estou lembrando, justificar a ausência do evangelista Mon Lucas. Como os irmãos são sabedores, ele é um avô recente, né? Ele, a irmã Marliette, então eles viajaram lá para South Carolina para dar atenção, um pouco de atenção lá para o netinho, né? Então vamos continuar orando por eles, para que Deus possa continuar guardando-os em sua presença, em suas mãos. E também minha esposa não pôde vir por um motivo muito justo, ela e a Johanna, mas aqui estamos para agradecer a Deus por tudo que nos tem feito. Possivelmente que terminaremos hoje um pouco antes do nosso horário costumeiro. Então, primeira carta de Pedro, irmãos, capítulo 5, versículo 10. Nós observamos aqui um texto que muito nos chama a atenção. Um texto que nos faz refletir. Por que Pedro,
Por que o apóstolo Pedro não fez menção deste Deus de uma forma mais direta, dizendo Deus da graça, né? Mas ele enfatiza aqui dizendo, e o Deus de toda graça. E isto nos chama a atenção, porque Pedro não fala aqui aleatoriamente, sem refletir, sem pensar naquilo que ele estava falando. Não. Pedro tinha razões, Pedro tinha muitas coisas que validava ele dizer desta maneira. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. O tema da nossa campanha é anunciando Jesus, o Deus de toda graça. Vamos observar na palavra de Deus, fazendo referência a este Deus como Deus de toda misericórdia, o Deus de todo poder. E Pedro traz aqui uma palavra dando ênfase nesta ação divina para com os seus. E ele diz acerca desse Deus, chamando de Deus de toda graça. E por que toda graça? Porque Pedro tinha experiência com Deus, que o levou a chamá-lo desta maneira. Os irmãos lembram de que Pedro, antes da sua verdadeira conversão, Pedro era um homem até de boa vontade, queria estar ao lado de Jesus para segui-lo, para fazer tudo o que era necessário. O que ele podia fazer para estar ao lado de Jesus, ele fazia. Ele até achava que era possível ele proteger o Senhor, ao ponto de arrancar da espada, quando estavam lá no monte, e cortar a orelha de Malco, porque ele estava com aquele sentimento de que precisava fazer alguma coisa, porque o prazer dele estava ali, estar ao lado de Jesus. Mas muitas das atitudes de Pedro, embora com boas intenções, mas não eram atitudes corretas, e ele acabou errando por muitas vezes. Embora Pedro se achava uma pessoa muito expert, né? Uma pessoa capaz, Pedro achava que ele podia deixar claramente diante de todos que o sentimento dele, o desejo dele, era não abandonar Jesus em nenhum momento. Então Pedro, irmãos, este apóstolo, um tanto impulsivo, ele, de certa maneira, fora acometido por momentos de provações, momentos adversos na vida, que fez ele refletir, que fez ele parar, para perceber que o homem, por mais que tenha coragem, por mais que tenha força própria, por mais que tenha habilidades, mas o homem sempre deverá reconhecer que é carente do cuidado divino, da graça divina. Pedro, em um momento de diálogo, quando Jesus buscava adverti-los quanto aos perigos que aconteceriam, que viriam,
quando Jesus buscava adverti-los da sua ausência que estava prestes a acontecer, a ausência física, Pedro ele chega até a expressar-se dizendo para o Senhor: não, Senhor, ninguém vai fazer-lhe mal, por ti eu dou a minha vida. Ou seja, Pedro, ele buscando deixar claro para Jesus que ele era aquele homem pronto, que estaria de prontidão para seguir Jesus até a morte, e que nada o afastaria do Senhor. Pedro, com as palavras dele, estava querendo dizer: Senhor, independente do que quer que eu passe, eu não vou te abandonar jamais. Mas Jesus houve um momento em que disse: Pedro, Satanás pediu para se ir andar com a tua vida e não foi permitido. Isso nos faz entender que as coisas que nos acontecem, nós que servimos ao Senhor, só acontece porque houve uma permissão divina. E a Bíblia diz que Deus não nos permite nada que não venhamos suportar. Então, por mais que seja terrivelmente agressivo, forte, pesado, as adversidades que advêm sobre nós, devemos reconhecer que se Deus permitiu passarmos por tais caminhos, Ele nos dará também graça suficiente para vencermos. Mas Pedro chegou a dizer: Senhor, por ti eu vou contigo até a morte. Ou seja, nada vai me fazer desistir, nada vai me fazer distanciar de ti, abandonar o Senhor. E Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para se ir andar com a tua vida, não foi permitido. E quando tu se converteres, confirma a teus irmãos, ou seja, passe adiante. E Pedro ficou, talvez buscando compreender tais palavras. Mas os irmãos são sabedores de que quando Jesus foi preso e começou a ser conduzido para passar por alguns julgamentos e posterior morte, Pedro foi um dos discípulos que foram indagados. Alguém chega nele e diz: tu parece com o Nazareno. E o que foi que Pedro disse? Não, você está equivocado, não sou eu. Mas você fala como eles também, não sou eu. E por 3 vezes perguntam para Pedro acerca do Nazareno. E por 3 vezes Pedro nega que era seguidor, nega que era alguém que estava junto de Jesus. E aí confirma a palavra que Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ou seja, cadê aquele Pedro destemido? Cadê aquele Pedro decidido? Aquele Pedro que não conseguia ver nada capaz de fazê-lo desistir do Senhor. Cadê ele? Agora aquele Pedro estava escondido. Agora aquele Pedro estava recanteado e negando que era um seguidor de Jesus. Mas escute, Pedro precisava passar por tudo que ele passou, para que ele pudesse ter experiência e
entender que o Deus a quem ele servia até então, embora não convertido ainda, mas aquele Deus que ele passou a admirar por causa dos grandes feitos, por causa das grandes obras, aquele Deus que ele viu curar enfermos, que ele viu fazer tantas proezas, aquele Deus que por muitas vezes ele tomou iniciativa para fazer alguma coisa, para se mostrar pronto, para estar presente em todos os momentos, agora se vê retraído, agora se vê escondido, agora se vê negando o Senhor. Mas quando o galo canta, parece que algo adentra o coração de Pedro. E Pedro começa a enfrentar um sentimento angustiante na vida. Porque aquele caminho que ele jamais almejaria passar, ele estava passando. Aquela experiência que ele talvez jamais pensou que um dia pudesse viver, estava vivendo. A experiência talvez de viver aquele momento que Paulo viveu, de querer fazer algo, mas não conseguia fazer. Aquilo que Paulo disse um dia: o que eu quero não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Mas quando eu faço, é esse homem velho presente na minha vida, que busca controlar-me, que busca dirigir meus passos. Pedro passou por esse caminho, porque ele começa a enfrentar aquele sentimento de angústia, porque ele havia negado que era um seguidor de Jesus, que era um discípulo do Senhor, que era alguém que esteve ladeado com Jesus em muitos momentos. Mas aquela angústia começa a trabalhar o seu coração. E aí eu começo a entender que aquela graça que Pedro imaginava existir, uma graça que talvez era devotada, ou era aplicada, ou era dada apenas em um momento, quando a pessoa é alcançada pela salvação em Cristo. Parece que Pedro, outrora, ele pensava que a graça, o favor do Senhor para conosco, mesmo sem merecermos, era uma ação divina que estava presente somente no ato do resgate, do chamado. Mas Pedro começa a viver aquelas circunstâncias, e a gente lembra das palavras do Senhor, que quando Ele ressuscita, Ele disse uma palavra interessante para aquelas que havia estado ali vendo Jesus ressurreto. Ele dá uma ordem dizendo para contar aos irmãos. Mas ele frisa detalhadamente: fale também para Pedro. Porque Jesus queria mandar um recado, mandar um aviso, e ao mesmo tempo mexer com a consciência de Pedro, de que embora ele tinha falhado, embora ele tinha errado, embora ele teve cometido práticas que não eram convenientes, mas Jesus, ele manda uma palavra a Pedro, para que pudesse mexer na sua consciência e fazê-lo entender que Pedro não estava esquecido. Que Pedro, embora houvesse falhado, o Senhor não estava buscando meios para reprová-lo ou para injuriá-lo em algum momento, não. O Senhor manda avisá-lo, porque o Senhor haveria de aparecer aos 12, e não somente aos 12, o Senhor queria era deixá-los alegres,
O Senhor queria trabalhar o sentimento daqueles discípulos, daqueles irmãos. É por isso que ele havia os prevenido, dizendo aos discípulos: vocês devem lembrar de um fato, de uma história. A mulher, quando está grávida, ela passa por muitas angústias, porque ela está esperando o nascimento da criança. Mas quando a criança nasce, e que a mulher pega a criança em seus braços, ela esquece da aflição de ter dado luz à criança, pelo prazer voltado agora para aquela criança em seus braços. Ou seja, ela esquece do sofrimento, esquece da dor, e volta a atenção, e a alegria brota em seu coração, e há uma alegria que não se pode tirar. Jesus disse: vós também chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Escute, quando Jesus manda avisar Pedro, manda avisar os discípulos, que ele queria revelar a eles, ele queria estar presente no meio deles, mas também para mudar aquele sentimento de tristeza, de angústia, de dúvida presente, porque agora a presença do Senhor não estava mais fisicamente, eles estavam agora se perguntando o que vamos fazer. Mas quando Jesus apresenta no meio deles, dizendo: paz seja convosco, e que eles veem os sinais dos furos em Jesus, a alegria deles foi automaticamente reativada e cumpriu o que Jesus havia falado: a vossa tristeza se converterá em alegria, e esta alegria ninguém vô-la tirará. Foi tão real, irmãos, foi tão claro a revelação de Jesus, a manifestação de Jesus no meio deles, que a partir de então, a alegria no coração deles foi tamanha, que eles deram a vida por aquela verdade. Hoje ainda muitos historiadores, escritores, eles chegam a escrever e a dizer assim: eu passei a viver essa verdade na minha vida. Por quê? Porque não tem como duvidar. Homens deram a vida por causa dessa verdade. Jesus, ele mudou completamente o sentimento dos discípulos. Os discípulos tristes agora eram discípulos alegres. Aqueles que estavam ali se escondendo agora estavam cheios de coragem para sair e para anunciar, publicar que Cristo havia ressuscitado. Veja, irmão, Jesus apresenta a eles, diz: paz seja convosco. A tristeza deles vai embora, a alegria dentro do coração daqueles homens, daqueles discípulos. E Jesus dá muitas experiências para Pedro, mostrando que a graça dele era uma graça extremamente abundante. Era uma graça que podia ser chamada de múltipla graça, ou múltipla forma de se manifestar. Ao ponto de Jesus dizer em certa ocasião para Pedro: Pedro, tu me amas? A gente lembra a história que por 3 vezes o Senhor repete a Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Entendamos uma grande verdade, irmãos. Pedro não estava no esquecimento de Deus. Pedro não foi esquecido pelo Senhor, não. Pedro, ele foi lembrado pelo Senhor.
E a graça de Deus se manifestou na vida de Pedro, trazendo a ele a restauração do que ele precisava, levantando Pedro daquele estado, talvez de inércia que agora ele estava, de vergonha, porque havia negado o Senhor no passado. Agora, embora alegre pela ressurreição, mas ainda tímido, ainda preso em si mesmo, pensando que nunca mais teria da parte de Deus a oportunidade de fazer algo em prol do reino de Deus. Mas Jesus disse: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Depois diz: apacenta os meus cordeiros. Depois diz: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor está mostrando para Pedro que, embora ele não merecesse, embora ele não fosse digno, embora muitos pudessem julgá-lo como alguém que não tinha da parte de Deus mérito algum para desfrutar de algo, mas o Senhor diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. O Senhor estava dizendo: Pedro, eu conto contigo na minha obra. Independente dos erros que havia cometido, a graça do Senhor estava ali manifestando na vida de Pedro, trazendo-lhe perdão, trazendo-lhe a oportunidade que ele tanto almejava, de poder fazer a obra de Deus, estar junto de Jesus, não mais com arrogância, não mais com altivez, mas agora reconhecendo que era um homem carente das provisões divinas e da graça do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós erramos? Quantas vezes falhamos querendo acertar? Quantas vezes fazemos algo que não gostaríamos de fazer? E quantas vezes o inimigo trabalha em nossa mente dizendo que estamos sob o juízo de Deus, ou condenados. Mas Pedro traz-nos uma palavra dizendo: o Deus de toda graça é o Deus que salva por graça, é o Deus que santifica por meio da graça, é o Deus que nos dá a justificação pela graça, mas é o Deus também que nos transforma pela graça, que nos fortalece pela graça, que nos fortifica pela graça. É o Deus que trabalha em nossa vida, em todas as áreas da vida, por meio da graça. Veja, irmãos, a graça do Senhor, disse Pedro, aperfeiçoa, confirma, fortifica e fundamenta, ou fortalece. Pedro antes conhecia Jesus, talvez de ouvir falar e de estar ali ao lado. Mas quantas pessoas estão ao lado, mas não conhecem Jesus de verdade? Jesus, ele tanto estende a mão para nos levantar, como ele trabalha também para nos sustentar no caminho. Ele trabalha para nos manter de pé, embora por vezes permite ele alguma coisa em nós, não para nos fazer desistir, mas para nos fazer viver momentos de aprendizados, experiências que nos faz crescer, experiência que nos faz revelar, que revela em nós a força divina, a graça do Senhor. Eu sei que nesta noite, embora em pouco número que aqui estamos, mas quantas vezes entramos em nosso quarto,
ou sentamos em um canto, ou dobramos os joelhos e falamos com Deus e abrimos o coração, dizendo para Deus que queríamos ser diferentes, que queríamos ser melhores, que queríamos acertar enquanto estamos errando. Mas Pedro está dizendo que o Deus de toda graça é a graça que alcança eu e você nos momentos difíceis. É a graça suficiente para nós quando estamos enfermos. É a graça suficiente quando estamos inquietos com algumas coisas. É a graça que vem sobre nós para nos dar força suficiente para resistirmos às adversidades, os ataques do inimigo. É a graça que vem para fortalecer nossos alicerces, para que a nossa casa não venha ruir, não venha desabar. Quantas vezes ela balança com as intempéries da vida, com os ventos fortes. Mas o Senhor está por meio de Pedro dizendo que Ele tem graça para trabalhar a nossa sustentação. Ou seja, podemos até balançar como a palmeira ao ponto daquele tronco que parece indestrutível, balançar ao ponto de tocar no solo. Mas quando passa o vendaval, aquele tronco da palmeira volta a estar na posição novamente. Ou seja, Deus tem graça que nos dá condição de caminhar independente dos ventos fortes que vêm sobre nós. Deus tem graça para fortificar. Quando fala de fortificar, fala de paredes fortificadas. Fortalecimento, base. Fortificação, paredes. O Senhor está dizendo, Ele tem graça para nos dar condição de estar de pé. E Ele tem graça para resistirmos todos os ventos bravios que vêm contra a parede da nossa casa. Deus tem graça para você em casa, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida enquanto cristão, enquanto cidadão. Deus tem graça para você. E eu quero te dizer uma palavra nesta noite. Independente do que você tem cometido, independente do que eu tenho cometido, o Senhor está dizendo que Ele tem graça para restaurar a nossa vida. Ele tem graça para nos levantar, para nos manter de pé. Ele tem graça para revelar para eu e você o quanto Ele nos ama. E esse amor vai além. Esse amor adentra as profundezas da alma, as profundezas do nosso coração, da mente, e nos faz entender que somos lembrados por Deus, porque Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus que nos dá, mesmo sem merecermos, em todas as áreas da nossa vida. O que precisamos fazer? Reconhecer como Pedro. E quando o Senhor falar conosco, não endurecer o coração, mas abrir o coração e dizer: Senhor, Tu sabes, meu Deus, porque Tu conheces melhor do que eu mesmo a minha vida, então Tu sabes o quanto eu Te amo. E aí o Senhor vai direcionar para nós o que precisamos fazer, e vai chegar o momento que alguém vai questionar-nos, mas será momento oportuno para mim e você posicionar, estar de pé como esteve Pedro no Pentecoste, e deixar claro para a grande multidão. Por 3 vezes ele negou Jesus. Agora por 3 vezes ele diz que aquele que havia sido profetizado, aquele que havia sido prometido, era Jesus o Nazareno.
E era Ele que estava realizando aquelas grandes obras. E era Ele o Salvador dos homens, de todo mundo. E agora, cheio de intrepidez, cheio de coragem, Pedro fala do grande amor de Deus. E almas são alcançadas pela graça salvadora, e vidas são restauradas, e o nome do Senhor foi grandemente glorificado. É por isso que Pedro, irmãos, escreve estas cartas, porque ele estava vendo irmãos, ele estava vendo pessoas desistindo da fé, ele estava vendo pessoas abandonando por causa das pressões, por causa das perseguições, e muitas vezes por causa da própria natureza pecaminosa presente em nossa vida, que por vezes nos vence e nos faz errar, e a pessoa errou e já acha que está definitivamente condenada. Então Pedro escreve para esses dizendo: não, existe solução, existe saída, existe esperança. O Deus nosso não é um Deus como muitos creem que está distante, não. Ele é o Deus de toda a graça que está bem presente. E então ele devota, ele abre para nós a oportunidade para experimentar o grande amor que ele tem para conosco, o amor que preenche, o amor que muda a história, o amor que muda vidas, o amor que trabalha em nossa mente, ao ponto de reconhecermos, embora muitos não nos dão valor, embora muitos não nos reconhecem, embora muitos querem ver o nosso fim, a nossa destruição, mas a palavra de Deus assegura que o nosso Deus, Ele tem bênçãos sem medidas para mim e para você. Ele tem graça suficiente para mim e para você, graça que nos faz entender que vale a pena estar na presença dEle. Pedro disse: o Deus de toda graça, a Ele seja glória e poder para todo sempre. E para finalizarmos, eu convido você a refletir. Como está você hoje? Está como Pedro naquela primeira fase? Aquele Pedro autossuficiente, aquele Pedro que confiava na espada que possuía, aquele Pedro, embora corajoso, mas ainda ingênuo em muitas coisas de Deus, tinha boa vontade, tinha boas intenções, mas ainda não conhecia o Deus verdadeiro. É por isso que Jesus foi obrigado a dizer: Pedro, quando tu se converteres, ou seja, quando você aprender de verdade, você vai mudar de rumo, você vai mudar comportamento, você vai mudar de atitude. Aí você passa adiante para os irmãos, para que eles também sejam fortificados na fé. Ou você é o Pedro da segunda fase, que já reconhece que, embora querendo fazer certo, muitas vezes faz errado, que embora querendo acertar, muitas vezes erra, embora tenha boas intenções, mas quantas vezes a boa intenção nos leva a fazer algo que não convém. Nós temos experiências bíblicas diversas. Uzá tinha boa intenção de não deixar o carro de boi cair e fazer com que a arca caísse ao chão. Tinha boas intenções, mas não era o correto ser feito. E quando ele foi fazer o que não era para ser feito, ele pereceu. Quantas vezes acontece conosco, irmãos, acontece comigo, com você. Mas você já está naquela fase do reconhecimento. Talvez disse: Senhor, eu nem mereço estar aqui na tua presença.
Eu nem sou digno, nem sou digna. Mas o Senhor, Ele trabalha justamente nesse momento. Se tem uma coisa que Deus olha, é para o coração quebrantado e contrito, quando reconhecemos que não podemos, quando reconhecemos que nós não conseguimos, quando reconhecemos que somos carentes da misericórdia divina, da bondade do Senhor. Aí o Senhor entra com graça suficiente, Ele entra com provisão, Ele entra com socorro, Ele entra com a bênção, e a providência chega. Escute, aí a tua história muda, porque aí você vai fazer tudo o que você queria fazer antes, mas sempre entendendo: eu estou fazendo não porque eu posso, não porque eu sei, não porque eu consigo de mim mesmo, mas é porque o Deus de toda a graça me dá condição para fazer. O Deus de toda a graça está segurando em minhas mãos, e é por isso que eu sigo caminhando. O Deus de toda a graça está me abraçando, é por isso que eu estou me sentindo amado e amada. Guarde isto. Este Deus de toda graça está aqui trabalhando justamente nas áreas que você carece. Escute, Deus, Ele quer mudar esta história. Deus quer mudar este quadro. Deus quer mudar isto. Então eu te convido a receber a graça de Deus nesta noite. Receba pela fé, ainda que o inimigo diga para você: você não é digno, você não é digna. Ainda que diga para mim. Escute, dias atrás ouvi alguém que canta na igreja, que faz obra, que faz tantas coisas, estava dizendo com suas palavras: eu sinto nojo de mim. Mas o que você fez? O que você fez? Não é porque lá no passado aconteceu isso e isso, e o inimigo às vezes traz isso à minha memória. O inimigo um dia chegou no sacerdote Josué, numa visão, e disse que Israel não era digno da misericórdia de Deus. Israel era um tição que estava sendo consumido e que havia pecado, mácula na vida, que não era digno. De repente um ser dá ordem: tira a veste velha e coloca a veste nova. E disse assim: este, falando de Israel, é para mim um tição tirado do fogo. O Senhor estava dizendo para o inimigo na visão: ainda que você diga que Israel não é merecedor, mas eu faço a obra na vida deste povo, e mudo a veste deles, dando-lhes vestes novas. Escute, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Quantas vezes estamos como gravetos numa chama, sendo consumido, sendo destruído, e Deus usa Judas para deixar escrito dizendo: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. O texto no original está dizendo: tire esse graveto das chamas antes que seja consumido. Quantas vezes eu e você estamos como gravetos em chamas, mas a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo sem merecermos, Ele dá ordem, e a graça dele nos alcança, e nós somos retirados desta chama destrutiva e somos colocados numa posição que engrandece o nome do Senhor. Escute, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e os que estão em Cristo Jesus não estão isentos de erros, não estão isentos de falhas, não estão isentos de passar por determinadas situações que não são desejáveis, não estão isentos. A graça não nos isenta dos tempos difíceis e dos momentos de aflições, não. Mas a graça nos dá a condição de sermos preservados nesses tempos. Escute, o Senhor tem te preservado. É por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que eu estou aqui nesta noite. É porque a graça do Senhor nos tem preservado. E nesta noite está dizendo:
que esta graça tem perdão para você e para mim. Esta graça tem restauração para você e para mim. Esta graça tem bênção sem medidas para minha família e para a tua. Então fique de pé e agradeça a Deus por você estar aqui nesta noite. É uma palavra simples, mas é uma palavra que o Senhor coloca em minha boca para dizer para mim e para você nesta noite: a graça de Deus é suficiente para mim e para você. Então não fique triste, não esmoreça, mas agradeça. Agradeça. E diga a Deus: aqui estou mesmo nas minhas fraquezas, mas me ajude, porque o meu desejo é te servir melhor cada dia. E você vai receber graça, força de Deus, e Deus vai te fazer caminhar, e você vai glorificar o nome dele em tudo quanto fizerdes. Amém?